Pessoal, meu nome é Cassiano e nessa videoaula vamos ver sobre Storybook. Hoje de tarde eu estava pesquisando sobre o Storybook, estava tentando entender o funcionamento dele e notei uma falta de conteúdo em português. Então por isso que eu resolvi trazer isso para vocês. React Native, que é ainda mais difícil de encontrar conteúdos na nossa linguagem. Então para você que veio pelo título, você vai aprender a configurar e eu vou te mostrar como é o uso dele dentro da aplicação, porque eu vi que é bem complicadinho. A própria documentação ela não está bem explicada, falta algumas coisas e você vai batendo um erro de cara se tentar seguir ela. Para você que não sabe o que é o Storybook, você vai imaginar um projeto que você está lidando sozinho. Você vai criar vários componentes, então você vai ter o componente de calendário, o componente do botão e o componente de gráfico, como é mostrado aqui na tela. Lidando sozinho, você vai conseguir saber o que cada componente faz, quais que são os parâmetros que você deve enviar para ele. Entretanto, quando você vai lidar dentro de uma empresa que já tem um sistema, ou simplesmente você vai criando componentes avulsos dentro de um sistema, vai chegar um momento que você não vai se lembrar o que cada componente faz, cada parâmetro, e conforme vai entrando pessoas novas, cada vez menos esses componentes vão sendo aproveitados. Então aquela pessoa que recém entrou no projeto não vai saber o que cada um dos componentes faz, quais que são os parâmetros, quais que são as saídas dele. Então por isso que o Storybook se torna bastante importante em um projeto. Você vai conseguir documentar e além da documentação do que você ter somente um texto no Word ou coisa assim, você vai ter aquele componente visual. Então você vai poder clicar, ver a saída, ver os parâmetros. Isso torna a programação muito melhor e muito mais fácil, ainda mais para quem está iniciando. Você tem aqui na tela a visualização, um gifzinho rápido de como que é o funcionamento dele. Esse daqui seria a visualização no formato web. Aqui você tem no que ele é utilizado, mas ele também pode ser utilizado no React Native, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Algumas coisas a mais, que você consegue isolar cada um dos componentes, mocar a entrada e a saída dele. Então você consegue ter todo o histórico do componente. Isso se torna bastante importante num exemplo de um botão. A base do botão é branca. Entretanto, lá na página do login, você simplesmente utiliza um parâmetro a mais e ele se torna azul. Se você estiver utilizando ele na exclusão da conta, vai ser vermelho, mas a base ainda continua sendo uma só. E você consegue ter essas três distinções dele aqui. Serve para outras coisas, mas basicamente esse é o funcionamento. Agora a gente vai para o tutorial dele. Então, nessa página aqui, ambos os links estão aqui na descrição. Para início, o que a gente precisa? O tutorial dele, utilizando o React Native, claro. Eu vou ter uma pasta em branco e o terminal já aberto nessa pasta. Então, vou pegar as instruções deles aqui. Vai ser utilizado o Expo, conforme o tutorial. Ainda mais para questões de vídeos e estudos, o Expo se torna muito mais fácil do que a gente ter que configurar o React Native do zero. Então, vou seguir com ele mesmo. Só colocando aqui. Ele vai fazer toda a instalação das dependências, assim que terminar eu volto. Então aqui já está instalado, a gente vai simplesmente entrar na pastinha do Taskbox. Perfeito, a gente pode até ver aqui, ó, ele criou uma pastinha nova, que aqui realmente vai estar o projeto. Agora a gente tem que adicionar o Storybook dentro desse projeto. Então, pegamos aqui, npx, assim que terminar eu volto também. Quando surgir essa opção aqui, você pode colocar N de não, seria a respeito dos servidores, se a gente não vai precisar. Perfeito, com tudo instalado ele avisa. Se a gente quiser utilizar o Storybook já, a gente vai ter que utilizar isso daqui dentro do nosso app.js. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos abrir esse projeto aqui dentro do VS Code. Tá aqui, pegamos essa instrução aqui, viemos aqui no app.js, pode comentar tudo. Colocamos aqui. Agora vamos voltar ao tutorial. Tem mais algumas coisas para fazer. Vamos pegar esse yarn add, adicionamos ele aqui. Ele fala para a gente adicionar essa linha aqui, entretanto isso aqui já está lá. Mas vamos verificar a rn addons dentro do Storybook. Então aqui rn addons é essa linha aqui. Na verdade ela já vem. Novamente aqui já seria para você adicionar o jest. Nesse tutorial a gente não vai adicionar. E aqui já seria para você rodar ele, né? A gente está utilizando o Expo, então vamos rodar pelo formato normal dele. Entretanto, se você tentar rodar esse projeto, ele pode dar erro no Babel. Então a gente vai ter que atualizar a versão dele aqui. Package.json, esse aqui, ó, Babel Preset Expo. Vamos atualizar ele para 8.3.0. Então agora, como a gente atualizou uma biblioteca, vamos ter que dar um yarn install. Perfeito, agora com tudo atualizado, a gente vai para o Expo Start -C. O "-C é para não ter caixinha. Então agora iniciando já o emulador, I para iOS e A para Android. Com ele iniciado já,
você vai ter essa telinha inicial, que é do próprio Expo, e aqui o normal do Storybook já, com o Hello Button. Aqui, se você clicar dentro do Navigator, você vai ter os componentes que você criar ou deixar ali no caso. Ele vem com o componente somente de button, então você tem um button com text e com some emoji. Se você deixar selecionado with text, clicar aqui na telinha, vir aqui em Add-ons, você vai ver que a aba de Actions vai estar vazia. Aqui ficaria os eventos do botão, então seria um on-press no caso. Então se a gente vir aqui, clicar no botão, agora dentro do Action aqui está todas as vezes que eu cliquei. Então aqui você vai conseguir passar as propriedades e verificar se as propriedades chegaram até esse local. No caso aqui eu tenho somente um click text. Então agora vamos dar uma olhada no código. Você tem aqui a pastinha do Storybook, o index dele somente iniciando o Storybook. Dentro da pastinha Stories vai ter os componentes. Então aqui você vai colocar os componentes que você quer ter dentro do Storybook. Temos o componente button, você vai criar o button.stories.js, sendo a primeira palavra o nome do componente. Aqui você vai ter a declaração dele no formato que o Storybook necessita. Então você tem a história, que seria o componente em si, e as distinções deles. Então você vai ter aqui um botão que vai ser o with text. Você vai ter aqui o componentezinho dele, aqui com um emoji. Enfim, são esses dois que estão aqui. Você tem o button, que é o título geral, e aqui os subtítulos dele. E dentro do index, você vai ter o componente em si. Então aqui você vai ter o default props dele, os prop types. Você vai poder separar isso daqui um pouco mais ainda colocando os styles dentro dele, colocando as propriedades. Mas enfim, é como se você tivesse o componente aqui de qualquer forma. Você vai ter todas as propriedades dele, você vai passar as informações aqui para dentro, você vai passar os eventos. Ele traz somente o button aqui e o welcome, que seria uma paginazinha de texto padrão. Depois que você criar esse componente, você precisa declarar ele nesse arquivo index.js, que está no mesmo nível da pasta Stories. Então, bem simplesinho aqui, ó, somente declarar ele aqui. E aí ele já vai sair funcionando. Então esse é o básico do Storybook. O Storybook se torna muito atrativo para quem quer ter uma documentação bacana do projeto. Então você pode utilizar ele em qualquer lugar, pode colocar todos os componentes que você tem aqui, e não é somente componentes criados, assim como a gente tem esse button aqui. Você pode ter uma biblioteca de fora que você importou para dentro do projeto, e você pode utilizar ele aqui, que vai se tornar um componente também dentro do Storybook. Pessoal, então se inscreve aí no canal, me segue lá no Instagram, curta esse vídeo.